Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Hoje a gente vai ter uma super live com a psicóloga Janaína Mendonça. A gente vai continuar falando um pouco sobre suicídio nos idosos, tema de principal relevância, né, nesses últimos tempos, principalmente por a gente saber, né, das grandes limitações que nós estamos vivendo nesse tempo, né, de pandemia. E eu queria trazer esse tema com uma das psicólogas que eu acredito que possa nos ajudar de forma muito expressiva, né? Falando um pouco da experiência dela com idosos, falando um pouco também, né, de como ela é a percepção, né, da questão do suicídio do ponto de vista da psicológica, né? Seja bem-vinda, viu, Janaína? É um prazer muito grande ter você aqui. Eu já vou te adicionar aqui pra gente conversar um pouquinho. Olá! Deixa eu só ajustar um Olá, pouquinho minha tudo bem? câmera aqui, que eu acho que o Zoom tá muito bem, Jana. Quanto tempo? Rapaz, Quanto tempo, amiga, paz. Que bom prazer estar ter aqui com você você aqui. dessa forma. É Prazer todo prazer ter meu. você. É muito bom a gente poder, né, agora, só ajustando a tela aqui. É muito bom a gente poder estar juntas, né? A gente já fez vários projetos juntos no Ministério e Universidades Renovadas, né, da faculdade. E agora a gente está aqui podendo falar de um tema tão delicado, né, Jana? Porque, infelizmente, é um tema um pouco tratado, e às vezes até negligenciado, com desfechos péssimos, né? Infelizmente, a questão do suicídio em idosos é algo que antes era algo que ninguém imaginava, né? Passava no imaginário de ninguém, e hoje, infelizmente, é algo que tem acontecido. Então, eu trouxe até uma informação, eu já fiz um pouco. Falei um pouco sobre isso numa live anterior, mas que os últimos dados que a gente tem do Ministério da Saúde em 2017 foi uma média de 8,9 mortes a cada 100 mil habitantes devido ao suicídio de pessoas acima de 70 anos, que é acima da média nacional, né? Que a média entre todas as faixas etárias é 5,5, né, mortes a cada 100 mil habitantes. Então é algo assim expressivo, algo realmente assustador, né? Eu acho que o termo é esse, não tem um outro termo para a gente falar, não. Tem que ser realmente a clareza do fato, né? Um idoso que chega, né? Uma pessoa que chega na fase da velhice, infelizmente, né? Por inúmeras circunstâncias da vida, acaba, né? Tendo essa ideação suicida, né? Que às vezes é comum nos consultórios, só que às vezes a gente não aborda nos profissionais de saúde, né? Infelizmente, alguns pacientes tendem a cometer suicídio. Então, eu queria trazer do ponto de vista psicológico, né? Sejam todos bem-vindos, vocês que entraram, questionar ainda para ela dar a percepção dela, né, do ponto de vista psicológico, como que tem sido, né, a avaliação dela, a experiência dela no cuidado com os idosos e ter a percepção do mundo hoje, né, do ponto de vista psicológico, dessa apresentação tão triste que é o suicídio. Então, fique à vontade, Janaína, a fala é sua. Obrigada, Mel. Gravando um pouquinho a sua imagem. Não sei se tem alguma coisa aí relacionada à sua internet, Tá, tá. Mas deu para entender? tá? Deu para entender, mas bem picadinho. Agora, por exemplo, tá. Tá. Tá, Você vamos. me ouve bem? Sim, sim, pode continuar. Pessoal, só dá um ok se tá bom para vocês, para a gente É, pô. continuar, por E aí a gente favor. tem uma ideia, né? Sim, seja bem-vinda, É possível ouvir Carol. bem? Da minha parte, sim. Doutor Então tá, vou Paulo, falando Bruna. e É, caso aconteça algo, alguém avisa pra gente, né? Alguém que sim, por estiver aí. favor. Bom, mas vamos lá então, né, Mel? Falar um pouco desse, não na intenção de esgotá-lo, né? Com Porque o certeza. nosso tempo é breve, né?
Mas o primeiro ponto também para a gente, acho que é importante, se trouxe aí a questão de um dado que é assustador, né? Mas também é importante que, quando a gente vai falar do sofrimento, né, que é isso que antecede o suicídio, a gente está sempre falando sempre que cada sofrimento, ele é único, né? Então, cada sofrimento, ele acontece de uma forma singular, de uma forma pessoal. E também entender, né, que o suicídio é um evento complexo, com múltiplas causas, né? A gente não tem aqui a intenção de abordar todos os casos, né? A gente não consegue isso. Mas o que a gente pode, né, para trazer um panorama, entender a relevância desses casos, né? Entender a relevância da gente se debruçar sobre isso, da gente buscar caminhos, né? Também para não tratar essa temática como se fosse algo assim tão comum, né? Ou deixar isso de uma forma marginalizada, né? Bom, você disse aí sobre o crescente, né? Dos casos de suicídio nos idosos. E de fato, né? A faixa etária dos idosos é aquela que apresenta maior índice de suicídios, dentre as outras faixas etárias. É algo que faz a gente se questionar um pouco, né? Mas o que sugere para nós, né, essa crescente, é que existe uma relação dos processos biológicos, dos processos psicológicos que são vividos nessa faixa etária. E aqui a gente vai falar desses processos psicológicos, né? O que as pesquisas mostram, Melissa, é que a maioria, né, cometem suicídio nessa faixa etária, apresentam algum tipo de transtorno psicológico. E o principal deles e assim, se a gente for olhar, né, de uma forma cuidadosa, né, a gente vai perceber que essa depressão, ou ela já estava presente, né, não necessariamente ela surgiu a partir do momento que a pessoa foi ficando idosa, talvez ela é uma depressão que já vinha sendo arrastada ao longo da vida da pessoa. Muitos aspectos que contribuem para o desencadeamento da depressão nos idosos. Porque os idosos são pessoas que vivenciam muitas perdas, né, Mel? Então, a começar pela perda da autonomia, eles vivenciam muito isso, por vezes, porque já estão debilitados em algumas capacidades, né? Ou também porque estão acometidos por algum tipo de dor. Então, eles têm essa perda da autonomia. Mas também falando da perda do papel social, porque muitos, né, se aposentaram, não assumem mais o mesmo papel que antes na sociedade. E também, né, há vínculos que eram muito importantes para eles, né? Vínculos de amigos, né? Se a gente for olhar, não só assim, a gente pode pensar assim, por exemplo, que eles deixaram de se relacionar com muitas pessoas no ambiente de trabalho, mas com o passar do tempo, essas pessoas vão perdendo esses amigos porque eles vão morrendo, né? Então, pessoas muito queridas que vão morrendo. E pessoas muito importantes afetivamente, né? Um cônjuge, às vezes o idoso, né, perde um irmão. Então, ele vivencia muitas perdas. Então, por mais que fosse uma depressão, né? Se a gente for pensar em alguns casos que a depressão ela já está presente desde antes, de fato, essa idade, né? A idade que os idosos se encontram, ela perpassa, né? Ela tem muitos aspectos que propiciam o desenvolvimento da depressão, né? Então, o que é importante? O que a gente vê, né? Que essa atenção, né? O tratamento e o manejo da depressão é um dos principais pontos para poder prevenir o suicídio nos idosos. Em todas as, né? A gente fala assim nos idosos, né? Mas também em todas as faixas etárias, inclusive nos idosos. A depressão deve sim ser tratada, né? Por vezes a gente tem um olhar, talvez, aí amadurecido,
e a gente entende que é normal que o idoso seja depressivo, é normal que o idoso seja meio triste, mas não, isso não é normal. Não é normal que um idoso tenha depressão. Então, essa depressão, ela precisa ser tratada. E ela precisa ser tratada como a gente trata todas as outras pessoas, né? Com o tratamento psicoterápico, com o tratamento psiquiátrico, né? Porque existe envolvido, que precisa de atenção, né? Mas acontece que muitas vezes os idosos, eles têm resistência, né? Tem esse ponto que a gente falou, né? De às vezes as pessoas não considerar, né? Não terem esse olhar ali para que existe uma depressão que precisa ser tratada. E também existe esse outro lado que é a resistência dos idosos, né? Muitos são resistentes a procurar uma ajuda médica e, inclusive, acredito que até principalmente uma ajuda da psicoterapia, porque tem ali no imaginário, né, que eles já suportaram tantas coisas sozinhos, né, durante a vida, já suportaram tanto a vida, por que agora, nesse momento, eles vão precisar procurar a ajuda de alguém, né? E até mesmo, né, o que eles vão, né, que tipo de ajuda vai ser essa? Porque o que se imagina muito comumente? Que eles vão ali um psicólogo que não tem um terço da experiência que eles tiveram para receber conselho. Conselho. Né? Então, isso muito para receber conselho. Então, assim, que tipo de ajuda vai ser essa? Vai ser uma ajuda que não vai surtir muito efeito, né? Que eles não precisam disso. Precisam. Às vezes a gente tem que... Oi? Não, eu estou concordando com você. Isso. É que tá travando um pouquinho. Pois é. E às vezes a gente tem que ajudar eles a desmistificar um pouco isso, né? Talvez levando em uma primeira consulta, para que eles possam, convencendo, né, aí uma primeira consulta, mas também esclarecendo, né, que não se trata de dar conselhos. De fato, muitas vezes nós não temos metade da experiência que eles têm. Mas não se trata de ter a mesma experiência, né? Se trata de buscar compreender a experiência que ele teve. E não é tanto, a gente não está tanto ali para dar conselho, mas proporcionar um acolhimento através de uma escuta, que é algo que eles buscam muito e encontram, né? Para que eles possam ser abraçados existencialmente. De uma certa forma, isso permita com que eles abracem a existência deles de uma forma nova, né? De uma forma diferente. Então, chegando ali na terapia, né, esses idosos eles vão poder falar daquilo que eles estão vivendo, falar daquilo que eles estão experimentando, né, falar daquilo que eles, por vezes, não conseguem falar com ninguém, até mesmo daquela vontade, daquela ideação suicida que está passando pela mente dele, por aquele desgosto que ele está tendo com a vida, por vezes ele não consegue falar com ninguém. É muito interessante, assim, às vezes ouvindo alguns idosos, né, o quanto que eles já descrevem, assim, o quanto que já foi bom falar, simplesmente, né, quando eles se dão essa oportunidade, eles escrevem isso, quanto que foi bom falar, porque eles não falaram isso com ninguém. Ou porque eles não... Também porque eles não se permitiram. Talvez não por querer proteger alguém, né? Eles não falam com outras pessoas porque não quer preocupar as outras pessoas, não quer poupar as outras pessoas que estão ao seu redor de uma preocupação. Então, quando eles vão ali e eles conseguem falar daquilo que eles estão sentindo, já numa primeira consulta, eles já têm sensação de alívio. Mas o que a gente vê, Mel, né, assim, falando da depressão, né? O que a gente vê principalmente quando o idoso chega ali com a depressão? A gente vê uma visão muito negativa de si mesmo, um olhar muito orientado para o passado e uma visão para o futuro sem perspectivas, né? Uma visão sem perspectivas para o que a gente poderia falar dessa visão negativamente, bem ampassando para dar para ter uma noção. Existe uma visão de que ele é um peso na vida das pessoas, né? Talvez porque não está mais conseguindo contribuir financeiramente como antes, porque as pessoas estão mandando cuidado com
eles, você já falou isso, eu vi que você falou isso em uma outra live, demanda cuidados, né? Ele sente que ele está incomodando, ou até que ele escuta isso das outras pessoas, né? Assim, ele escuta, ele vê as outras pessoas reclamando do cuidado que estão tendo que ter com ele. Então ele sente esse peso. Outra coisa também que é muito frequente de ouvir é o sentimento de se sentir inútil, se ver como uma pessoa inútil. E, geralmente essa fala de se sentir inútil, ela vem acompanhada de muita dor, né? Aquilo que a gente mais busca é sentir-se útil, né? Sentir-se útil. Então é muito frequente na fala deles eles se sentirem inúteis. Coisas que também são alimentadas, né? Pela fala das pessoas que convivem com eles, né? Que às vezes a gente escuta assim, talvez sem perceber o peso que isso tem, dizer assim, nossa, mas você não tá dando conta de mais nada mesmo, né? Nossa, mas que preguiça é essa? Né? Uma falta de empatia com o que ele tá tendo. E às vezes ele até se esforça por fazer alguma coisa, mas não consegue, né? E aí tem que escutar esses comentários. Eu tô falando isso até pra gente poder ir prestando atenção mesmo, né? Como que a gente expressa essas coisas para os nossos idosos, né? Para esses idosos que estão no nosso contexto. E eles mesmos já têm essa visão deles, isso já é muito né? Quanto mais eles continuarem, eles irem escutando isso de outras pessoas, isso vai alimentando, isso vai fazendo ficar mais doloroso, ficando mais pesado, né? E esse outro ponto, né? Nessa visão muito orientada para o passado. Muitos precisam voltar lá no passado. Uma perspectiva, retomar situações que eles vivenciaram. Eles começam a voltar em pontos que eles sentiram que eles erraram, que eles poderiam ter feito diferente. Ou então em aspectos que descrevem situações daquilo que pessoas fizeram com ele e que pode ter influenciado a vida dele de uma forma negativa. Voltam descrevendo relações que foram importantes para eles. Eles vão voltando, eles sentem essa necessidade de voltar nesse passado. E muitas vezes eles não são escutados nisso, né? Às vezes a gente não tem paciência e a gente escuta muito isso, né? Não tem paciência porque ele só fala do passado. Ele só fala do que ele viveu lá atrás. Mas ele está sentindo necessidade de ser escutado nisso. Talvez para fechar algo que isso acontece bastante, né? Assim, essa necessidade daquilo que aconteceu, para como se fosse encaixar, né? Aí Ivna traz um exemplo do quebra-cabeça, né? Que a vida é um quebra-cabeça. Então, como se fosse para olhar essas diversas pecinhas que ele teve, né? Que ele foi juntando na vida dele, e ele pudesse, de uma certa forma, dar essas peças uma figura, né? Que é a vida dele, percebe? Ele foi pegando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, outra pecinha aqui. Então ele precisa organizar essas pecinhas e ver qual figura que dá. Né? Um exemplo, uma metáfora para a gente poder entender. Então, às vezes ele precisa voltar lá atrás nessa intenção de dar um sentido para a história dele. Às vezes também ele precisa falar de uma dor que nunca foi dita, mas que está ali. Já de 75 anos. E ela disse assim, que ela carregava uma dor com ela por algo que o pai dela tinha feito com ela, mas que ela não tinha falado disso com ninguém. Aos 75 anos ela falou disso. E ela falava assim, não, estava me doendo tanto, eu não sei nem se tem como resolver isso, porque já passou, né? E de fato, a gente não consegue resolver. Mas a gente consegue, porque a gente diz assim, né? A gente não consegue mudar o passado, a gente não tem poder de mudar aquilo que a gente viveu, né? Mas a gente pode ressignificar, dar aquilo um novo sentido. E até mesmo a questão da saudade, né, Mel? Às vezes a pessoa, ela sente saudade e não tem oportunidade de falar da saudade que ela sente, né? E isso tem um lugar muito especial na vida dela.
São todas coisas que são importantes de serem ouvidas, né? Para que a pessoa possa rever, né? E continuar. Mesmo que muitos deles entendam que não tem para onde continuar. Eles têm uma visão de que o que aguarda agora é a morte, né? E é uma visão muito pesada, né? Você pensar que agora o que te aguarda é a morte, né? Então, isso é algo que, por vezes, já faz eles pensar, né? Já que o que me aguarda é a morte, então eu já posso morrer, né? Ou é melhor, então, eu antecipar a morte, né? Já que é ela que me aguarda, né? Qual sentido faz eu ficar vivendo aqui, né? Já que eu vou morrer. É uma visão de fechamento para a realidade, né? É uma visão que desconsidera tudo aquilo que a vida ainda tem para oferecer. Desconsidera aquela promessa de vida que está para nós até o último suspiro da nossa existência. Né? Se a Exatamente. gente for pensar, se a gente for poder aqui pensar o exemplo, aquele exemplo de Sara que eu tinha comentado com você, né? Esse personagem bíblico, que é a esposa de Abraão, né? O pai dos povos. Sara, ela tinha ali 90 anos e para mais de 90 anos, né? E ela já não acreditava mais, né? Que aquela promessa de que ela seria mãe, né? Do filho de... Ela seria mãe da posteridade, né? De Abraão. Ela não acreditava, né? Que aquela promessa pudesse se cumprir. Mas ainda assim a promessa continuou valendo para ela, mesmo que ela duvidasse, né? Porque ela duvidou. E a promessa continuou valendo e ela então se tornou mãe da posteridade, né? Então até hoje a gente se lembra de Sara, né? A vida de Sara nos toca até hoje, de uma certa forma, porque a promessa de vida se manteve, né? E é muito importante ter essa atenção com isso, né? Para essa visão de que agora o que espera é a morte, então eu posso antecipá-la. Enquanto isso a gente age de uma forma injusta com essa promessa que ainda existe, né? E Vitor Frankl fala um pouco isso. Mas que a gente não veja um sentido na nossa vida atualmente, porque a gente acredita, porque a gente não tem mais o mesmo trabalho, porque a gente não tem mais as mesmas relações de afeto que a gente tinha antes, porque a gente acha que nada mais vai acontecer, né? Por mais que a gente não tenha essas mesmas coisas que deram sentido para a nossa vida antes, isso não quer dizer que um novo sentido não possa vir. Mesmo que a gente esteja passando por uma situação muito difícil na nossa vida, muito limitante, muito desafiadora, um sofrimento muito intenso, que o que o Frankl fala é que sempre vai ter algo ou alguém que seja digno da sua dor, que seja digno do seu sofrimento. Se você entregar essa dor, esse sofrimento, ou que você está vivendo algo da sua vida para isso, em função de algo, em função de alguém, isso vai dotar a sua vida de sentido. Então é isso, né? Assim, eu acredito que o que é importante a gente fechar aqui é que existe vida nos nossos idosos, né? E uma vida que carrega uma promessa e é uma vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que a gente tem que tomar muito cuidado para não ter um olhar objetificado, porque há uma tendência que vem sendo propagada cada vez mais, né? Da gente olhar as pessoas como objeto, então elas valem aquilo que elas produzem. Quando a gente faz isso, né? A gente esquece que tem uma pessoa ali que tem afeto, que precisa de afeto, né? Que precisa de um olhar, que precisa de um cuidado. Então, chamar a atenção das pessoas também para como elas se relacionam com os idosos, né? Que eles precisam desse afeto, que eles precisam dessa atenção, para ajudá-los a construir a resiliência deles, para eles se manterem esperançosos, porque a gente acha que eles dão conta de tudo sozinhos, né? Eles já deram conta de tantas coisas sozinhos, eles vão continuar dando conta sozinhos, né? Mas, na verdade, eles são pessoas como a gente. Para a gente se manter aí na vida, na luta da vida, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa receber afeto, expressar afeto. A mesma coisa eles. Esse olhar de esperança, né? Que a gente não pode perder. Justamente. E falar, né, Janaína, que o sofrimento existe para todas as pessoas. Obviamente, alguns com maior intensidade em algum determinado momento da vida, e outros, né, com sofrimento, mas com menor intensidade. Mas o mais importante
Se a gente tem realmente essa rede de apoio, tem com quem confiar. Eu gosto muito de citar aqui a frase da Cicely Saunders, da Cuidados Paliativos, que fala: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, eu tento trabalhar muito, né, nas minhas lives a importância, né, do cuidador, seja profissional, seja familiar, né, que o cuidador ele tenha essa sensibilidade, né, igual você falou assim. Tô trazendo informações aqui para vocês terem a percepção de quando o idoso ele pode estar mais depressivo, pode estar dando alguns sinais, né, de que ele realmente esteja precisando de ajuda, porque às vezes passa despercebido, porque às vezes nós somos filhos, né, e muitas vezes nós sempre fomos os cuidados, né, e essa inversão, né, de eu estar cuidando daquele que me cuidou, isso às vezes é muito difícil, principalmente com idosos que às vezes estão entrando com um quadro demencial, que às vezes a gente precisa de obrigar o pai, a mãe a fazer alguma coisa, né? Que isso realmente às vezes nos dá um bloqueio, né? Nossa, eu posso obrigar o meu pai, eu tenho que ser um pouco mais firme com meu pai e com minha mãe. Mas o fato é o seguinte, né? Quando os cuidadores eles estão bem, né? Eles entendem o valor da profissão dele, os familiares entendem, né, da sacralidade que é cuidar de um paciente idoso, que eu acredito que seja a população mais vulnerável hoje, seja a população idosa, e conseguir dar esse suporte, né, para que esse idoso passe por aquele momento, seja um momento de luto, né, que às vezes é muito difícil de passar. Você disse muito bem das perdas, né? Ou algum momento realmente que ele não esteja enxergando mais o sentido da vida dele, mas ele tendo esse apoio familiar, esse apoio desse cuidador para dar esse suporte, realmente o sofrimento ele fica mais leve, né? A cruz, o peso da cruz ele é compartilhado e a pessoa consegue caminhar. Eu gostaria mesmo, sabe, ô Jana, de te agradecer por essa live, né? Eu acho que aquilo que você passou para a gente é de fundamental importância do ponto de vista psicológico, porque na geriatria a gente não trabalha sozinho, né? Não tem como. Tem que ser uma abordagem multidisciplinar, a gente tem que ter o apoio, né, de vários profissionais, porque cada um tem uma visão, né? E a visão especialista daquela pessoa naquela área sempre tende a enriquecer e agregar valor, que é o que você fez aqui com a gente nesses minutos. Eu gostaria de saber se vocês que entraram, né, têm alguma dúvida. A presença da Janaína que enriquece bastante a live. Se vocês tiverem, pode mandar aqui, mandar direct para mim, mandar direct para a Janaína. Pode adicionar qual que é o seu Insta, Jana? Meu Insta é Janaína Mendonça _ Psique, bem fácil. Se alguém também Hoje precisar, né, de a alguma, Janaína está puder ajudar de fazendo alguma forma, também estarei à É, disposição. a Janaína, você tem qual cidade aí, ô, Jana? Eu estou em Patos de Minas. Patos de Minas, né? A Janaína falou que está fazendo um trabalho voluntário bonito com a população idosa, não é, Janaína? É na igreja católica aí? Sim. É um trabalho voluntário, né, de plantão psicológico dentro da paróquia onde eu participo. E, por incrível que pareça, né, por mais que a gente falou aqui da resistência que os idosos têm de procurar o acompanhamento psicológico, tem muitas pessoas idosas procurando pelo atendimento, né, que mostram um pouco disso, dessa carência por uma relação, dessa carência por serem ouvidos, por serem escutados. Muitos se mostram assim necessitados de um suporte para lidarem com as dificuldades, né, com uma ausência de sentido, com essa visão negativa que eles têm deles mesmos. Então, eu percebo que, de uma forma surpreendente, tem sido um público que tem procurado esse acolhimento psicológico. Tem sido interessante esse trabalho com eles, tem sido bem enriquecedor. Ô, Jana, é interessante a gente comentar também, né, que às vezes a gente esquece, né, a finalidade das faixas etárias, que é uma coisa que às vezes eu trago aqui, né? Então, por exemplo, a finalidade da criança, ela está no processo de aprendizado, né, de angariar as capacidades motoras, né, a sensibilidade, né, a percepção da vida, começando a aprender na fase da adolescente, né, da adolescência, o momento de reflexão, de aprender novas ideias, né, construir o seu raciocínio, construir
seus propósitos de vida, a fase da adultez, né? A fase de você estar trabalhando, né? Você realmente dispor da sua energia, da sua força para a construção, né, da sua vida, construção da sociedade. E a parte da velhice, né, que é o momento assim do auge da sabedoria, em que a pessoa ela passa por todos os momentos da vida, né, e ela tem a capacidade de, como se olhasse por cima, né, de ver as coisas boas que aconteceram, as coisas negativas que aconteceram, mas extrair aquilo, né, o de melhor. Porque muitas das situações negativas que aparecem para a gente foi para que a gente realmente, né, cresça, aprenda, né, aumenta a nossa resiliência, igual você falou, e de alguma forma, né, ter todo esse tempo de vida faz com que a pessoa ela tenha esse gosto de sabedoria, né, tem essa percepção ampla da vida. E é importante que o idoso, né, ele saiba que a sociedade conta com ele, porque é a percepção dele de tudo aquilo que ele viveu, que ele pode passar para as novas gerações, para que as gerações elas realmente cresçam, né? Porque é para a sociedade se elevar, para não precisar de passar pelos mesmos erros que ele passou. Uhum. Então, isso é responsabilidade do idoso, né? Isso é um dever dos nossos idosos, que é uma população que precisa de realmente de muitos direitos. A gente vê que a gente precisa de cuidar muito bem, favorecer muito a vida desse idoso, dar condições para que ele realmente esteja confortável, que ele esteja sadio, que ele esteja no momento, né, favorável da vida dele, mas que também a sociedade precisa desses idosos fortes, amadurecidos, autônomos, independentes, né, e a gente consegue, com um trabalho multidisciplinar, às vezes, ajudar muito esse idoso para que ele exerça seu papel social e papel familiar. Porque é muito triste, né, Janaína? Às vezes o idoso ele está dentro de casa, mas na periferia da própria casa, né? Sem voz, né? Sem valor, né? O patriarca da casa, que por vezes sustentou a casa, tá no cantinho, no quartinho dele, né? Não participando tanto das atividades de casa. E eu queria ver do seu ponto de vista, né, psicológico, se você também tem essa percepção dessa questão do idoso na periferia das casas, que isso realmente é muito triste, né, Jana? Uhum. É, isso perpassa, eu vejo que perpassa também as duas vias, né, Mel? Você disse dele, do idoso ter essa consciência, mas também da sociedade ter essa consciência daquilo que o idoso tem para oferecer, né? Porque o idoso, ele é portador de uma tradição, ele é portador de experiência, né? Ele é um comunicador de uma vivência, ele tem esse papel, né, de comunicar uma tradição, de comunicar experiências, de ensinar, né? Essa voz da sabedoria que você disse aí. Eu compreendo quando você diz que é importante despertá-los nessa consciência, desse dever que eles têm. Mas também é importante despertar a sociedade para isso, né? Desse olhar para o idoso, né? De fomentar isso também. Porque a sociedade, o que a gente vê? Que tudo vai ficando muito efêmero, né? A gente vai estar buscando muito pelas coisas efêmeras, que passam rápido, a gente está buscando muito pelas coisas que, por uma atualização de tudo, né? E a gente não dá valor àquilo que é da experiência dessas pessoas, aquilo que essas pessoas têm para falar para nós, porque a gente pode achar que isso é ultrapassado, né? Então tem muita essa ideia de que aquilo que eles têm para dizer, aquilo que eles têm para ensinar já está ultrapassado. E quem que perde com isso? Somos nós. Nós vamos perdendo muito. E nós vamos deixando de cultivar valores, nós vamos deixando de cultivar experiências que seriam importantes para a nossa vida, para a constituição da nossa vida mesmo, da nossa família, né? Seriam coisas importantes da gente alimentar para passar para as outras pessoas, para as próximas gerações. Então, a gente está perdendo esse fio de comunicação com os idosos, porque a gente não está dando valor para aquilo que eles têm para dizer. Então, a gente não dá esse valor e aí a gente alimenta também esse olhar que eles têm sobre eles de não ter valor e de não assumir esse dever, né? Então, tem uma via de mão dupla aí, percebe? Com certeza. Que eu acho Sim. importante a gente ressaltar. E é isso uma coisa que eu queria dizer também, né, Mel? Porque
as taxas aumentaram nos últimos anos. O que isso quer dizer para a gente, né? É importante a gente entender que tem um viés social, né? Um viés social no sentido que eu digo, a forma como a sociedade se organiza, a forma como ela constrói uma visão, influencia no adoecimento das pessoas, influencia no sofrimento das pessoas. Então, não é normal isso que a gente está vivendo, então a gente tem que questionar. A gente tem que questionar como que a gente está aderindo a essa visão da sociedade, né? Colocando isso dentro da nossa família a ponto de chegar aí nos nossos idosos e levarem a esse ponto deles, desse ponto de adoecimento psicológico, né, que a gente falou aqui, e faz eles quererem atentar contra a própria vida. Justamente. Pessoal, a gente está trazendo esse tema para as pessoas que chegaram depois, né, sobre suicídio nos idosos, porque a gente precisa da ajuda de todos, né, Jana? Nós como profissionais de saúde, mas não tem como nós trabalharmos sem o apoio da família e sem o apoio da sociedade, né? Eu queria muito agradecer você, viu, Jana, por esses minutos da gente estar aqui discutindo, partilhando esse tema. A Valnice até colocou aqui, boa tarde, os idosos são fontes importantíssimas de experiência, com certeza, né? A gente está retratando justamente isso, é muito bom ter, quando a pessoa ela tem um ouvido atento, né? Um coração aberto para aprender. Como a Jana disse, né? A oportunidade de aprendizado dessa pessoa é algo que realmente não aprende em livros, né, Jana? E às vezes a gente procurando, né? E tem essa pessoa que é um livro aberto, né, para a gente compreender um pouquinho mais da vida. Jana, você Nós quer temos um dar. papel muito. Pode falar. Eu quero dizer isso mesmo, né? Assim, que o entorno, né? Todo o entorno social, não só os profissionais, né? O tratamento da depressão, como a gente está falando aqui, é muito importante que seja feito através dos profissionais, né? Da psicoterapia, da psiquiatria. É importante ajudar os idosos a compreender isso, né? A gente entender isso primeiro com a gente, que tem esse papel de ser um cuidador, mas depois também ajudá-los a compreender isso, para que eles possam ser devidamente tratados. Mas esse papel da prevenção do suicídio também perpassa pelas pessoas que convivem com esse idoso, né? Então a gente tem que ter isso bem para que a gente possa oferecer para eles suporte, para que a gente possa oferecer para eles aquilo que eles precisam enquanto pessoas que continuam sendo. Porque muitas vezes, né, pessoal, a família, como diz a Jana, ela não vai falar com nossos familiares, né? Ela não vai ter abertura para falar desse assunto, realmente precisa de um profissional de saúde, né, de um amigo, de uma terceira pessoa, para que ela se sinta menos constrangida, né, Jana, de tocar esse assunto, né, e tudo começa, às vezes, com uma autopercepção negativa da saúde, como você disse, né? A saúde não está boa, né? É uma visão deturpada, às vezes, da realidade, a situação está ruim, mas não tanto quanto essa pessoa está enxergando, né? Já me precisa realmente de uma pessoa para ajudar a clarear, ajudar a organizar, ajudar a trazer luz para a situação dela, para que ela veja, né, que realmente não está tão ruim assim, ou tem possibilidade de melhora, né? Existe tratamento, ela tem alguém para ajudá-la a passar por esses momentos que são mais delicados, né, Jana? Exatamente, exatamente. Acho que Muito é isso, obrigada, viu, Mel, Jana. pela Tem mais alguma oportunidade. coisa a considerar, a falar? Foi ótimo a sua participação. Enriqueceu demais a live. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma, tá bom? A intenção é sempre contribuir e fico à disposição, né? O que Sigam a Jana, surgir aí de pessoal. Excelente necessidade. psicóloga. Tem estudado bastante sobre Viktor Frankl, né, Jana? Percepção da logoterapia, isso é algo fantástico, principalmente para os nossos idosos, né? Abordar o sentido da vida nessa fase da velhice é algo de fundamental importância, né? Uhum. Bem, obrigada, Mel, parabéns também pelo seu trabalho, viu? Fiquem Continue. com Deus. Tem ajudado muitas pessoas.
Um abraço. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde e até amanhã. Fiquem